As suas chances de passar numa prova de concurso acabaram de aumentar significativamente, porque nesse vídeo eu vou te ensinar a estudar por questões utilizando inteligência artificial, tá? Eu faço uma série de acompanhamentos com alguns alunos e desses acompanhamentos eu acabei me deparando com uma aluna que ela não sabia usar inteligência artificial, tá? Não sabia mesmo. Então, ela já tinha um certo nível de estudo por questões, então a gente implementou a inteligência artificial e eu vou te ensinar nesse vídeo como foi que eu fiz passo a passo, como estudar passo a passo por questões utilizando inteligência artificial. É uma ferramenta muito poderosa, se você testar e der certo para você, vai ser uma ferramenta que vai te deixar muito na frente de muita gente, tá? Mas antes de mais nada, já me segue ou se inscreve aqui no nosso canal para você não perder mais nenhum conteúdo. Aproveita e salve esse vídeo, porque você vai precisar ver esse vídeo mais tarde, tá? Vamos aqui para a tela do computador, mas antes de mais nada, eu preciso te falar que esse vídeo não vai ser curto, porque eu vou trazer muitos detalhes. Então ele merece muito o seu like, o seu compartilhar e o seu seguir aqui para a gente conseguir ter um bom rendimento também na hora de estudar. Vamos lá para a tela do computador. Eu estou aqui nesse site onde eu vou baixar primeiramente a minha prova. Tá? Eu vou usar uma prova como referência. Eu vou pegar essa prova aqui, tá? E vou pegar o gabarito, porque eu vou precisar do gabarito com certeza, tá? Então, indo aqui para minha prova, eu vou pegar a questão que eu quero trabalhar. Eu vou pegar uma questão aqui de baixo, tá? Olha só, deixa eu pegar aqui uma que eu vi de matemática. Essa aqui de matemática 30. Só de olhar para a questão, a gente já consegue entender que ela é uma questão de porcentagem, ou, na verdade, porcentagem não, é uma questão de matemática financeira, na verdade, mas que pode ser resolvida provavelmente por regra de 3, razão em proporção, tem essas possibilidades. Então, eu ter a habilidade de olhar para a questão e já saber mais ou menos para que lado ela vai, já vai me adiantar muito tempo na hora da prova, e tempo é muito importante na hora de uma prova. O que eu vou fazer? Eu vou tirar um print dessa questão, tá? Vou tirar um print dessa questão, vou vir aqui no chat GPT, vou dar o Ctrl V aqui para colar, dei o Ctrl V para colar, vou no 30 de matemática, letra D. E aí, aqui no chat GPT, eu vou colocar o gabarito, letra E. Eu faço isso porque isso minimiza o risco de erro do chat GPT ao avaliar essa questão. Se eu peço só para ele resolver, provavelmente ele vai resolver, provavelmente não. Existe uma possibilidade pequena, mas existe, dele resolver essa questão errada. E eu não quero isso, então eu já vou cortar essa possibilidade já dando o gabarito. E aí eu vou dar aqui uma situação. E aí eu vou dar o comando propriamente dito. Chat, gostaria de saber o assunto abordado dessa questão. Dá um Shift Enter. Analise a estrutura do enunciado e me forneça os seguintes critérios. Dois pontos, Shift Enter, dá um tracinho para elencar. Primeiro critério é palavras-chave que devo identificar para organizar as ideias do enunciado. Então, isso vai me mostrar quais são as palavras que eu tenho que estar atento, que vão linkar para eu organizar essas informações do enunciado. Então, esse é o primeiro ponto. Beleza? Vamos ao segundo ponto. Me dê passo de resolução para que eu possa estudar e entender a padronização de questões. Pronto. Com isso, eu dou o Enter. Ele vai fazer exatamente o que eu pedi aqui, agora sem o risco de errar. Vamos analisar aqui o que ele passa para mim, para ver como é que fica. Olha, como a gente estava trabalhando no chat GPT-5, ele vai trabalhar naquele esquema de agente de IA, então ele vai fazer um cálculo, ele vai se aprofundar mais, ele vai confirmar os cálculos, coisa que ele não fazia na outra versão do chat, tá? Vamos avaliar aqui, vamos esperar um pouquinho ele fazer aqui. Pronto, fez aqui. Vamos lá, o assunto, matemática financeira, como a gente viu anteriormente. Viu quando eu bati o olho? Aquilo era matemática financeira. Então, por aquilo? Porque eu já fiz muitas questões, mas um aluno que está começando do zero, ele nunca viu, ele vai nessa análise entender que aquilo é matemática financeira, tá? Juros compostos, 5% ao mês, com amortização de datas específicas. Problema de linha do tempo, ou seja, capitalizar os saldos a mês e subtrair os pagamentos quando eles ocorrem. Estrutura do enunciado, ele vai assim entender o que está por trás, né? Empréstimo,
Então, o que eu preciso tá atento? Empréstimo de 50 mil em janeiro de 2022. Taxa de 5% ao mês, regime composto. Pagamentos, amortizações, 30 mil em março de 2022, 20 mil em abril de 2022. Pergunta, saldo devedor em maio de 2022, valor aproximado. Regra implícita, padrão de prova. Aí ele vai. A regra implícita do padrão da prova. Capitalizar-se o mês inteiro e os pagamentos de março e abril ocorrem no início desses meses, ou seja, após capitalizar os meses anteriores. Palavras-chave que eu devo verificar é juros compostos, 5% ao mês, março, pagamento 1, abril, pagamento 2, maio, saldo pedido, aproximadamente capitalização mensal, linha do tempo e tudo mais. Passo a passo padronizado de modelo para estudos, ou seja, o que eu preciso saber. Vamos dar uma olhadinha na questão antes. Eu vou até dar uma aproximada aqui para ficar melhor de ver. Olha só. Uma empresa tomou um empréstimo de 50 mil em 2022 a uma taxa de juros compostos de 5% ao mês. Para amortizar parte da dívida, a empresa pagou 30 mil em março de 2022 e 20 mil em abril de 2022. Ela pagou 50 mil, mas tinha os juros, né? E nessa época vai estar correndo aí os juros. Então, infelizmente não pagou. Quando você paga, você faz 5% ao mês. E aí, com juros compostos, isso vai... esses juros, ele acaba remetendo ao próprio montante, que é 50 mil. Então, no primeiro mês é 50 mil, no segundo mês, se 50 mil, 10%, 5% seria 2.500. Então, já foi para 52.500 no primeiro mês. Aí depois passou para... Aí depois eu faço de novo 5% em cima dos 52, não em cima dos 50. Isso que é juros compostos. O que se refere a esse empréstimo, o valor em reais do saldo devedor dessa empresa em maio de 2022 era aproximadamente... Então, primeiro eu vou amortizar. Vamos lá. Agora vamos aqui para o modo que ele resolveu para mim, tá? Vamos lá. Monte a linha do tempo e marque onde há capitalização e pagamento. Janeiro, fevereiro, março paga 330 mil, abril paga 20 mil, maio pedem o saldo, tá? Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é montar uma linha do tempo. Beleza. Capitalize o principal até o mês do primeiro pagamento. De janeiro de fevereiro, 1,5%. De janeiro para fevereiro, 1,5%. De fevereiro para março, início de março, antes de pagar, vezes 1,5%. Então, vai ficar 50 mil vezes 1,5% elevado ao quadrado, que é a fórmula de juros compostos, tá? Porque ele fez 2 meses só. Se fosse 3 meses, seria elevado ao cubo. Então, isso aqui deu 55.125. Então, ele pagou esses 5.125. Aplique o pagamento de março, ou seja, subtração. Ele vai tirar desses 55.125, 30 mil. Então, ficou devendo 25 mil, tá? Capitalize até o pagamento de abril. Então, ele vai ter que multiplicar por 1,5 de novo. Se eu fizer isso, 25.125 vezes 1,5 dá 26.381,25. Aplique o pagamento de abril, ou seja, subtraiu dos 20 mil dos 26 mil, ele ainda está devendo 6.381. Esse é o saldo devedor. Tá? Capitaliza até maio, ou seja, ele pediu coisa só em maio, então multiplicou mais 0,5 nesse mês. Tá? Então, que deu 6.700,31. A resposta aproximada, 6.700. Se a gente voltar aqui, voltar bem aqui, 6.700, letra D. Com isso, eu consegui estruturar a minha questão de tal modo que eu aprendi o modo de operar dessa questão, eu estudei um conteúdo, eu revisei, e aí o que eu faço? Eu estudo essa resolução e aí eu volto em outro momento para refazer essa questão, tá? Para consolidar esse conhecimento. Principalmente para esses assuntos de exatas, isso aqui funciona demais. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já curte, comenta, compartilha. E não esquece de me seguir ou se inscrever aqui no nosso canal.